10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos entrando no ar nesta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Dia do sofá, mas nós estamos aqui. O jogo do Grêmio deve estar terminando agora e eu espero que vocês nos digam o resultado do que aconteceu. No meio do nosso programa acontecerá aquele outro jogo que interessa a dupla Grenal, aos gaúchos principalmente. 21h30, em que o Inter estará lá em Minas Gerais enfrentando o América Mineiro. E eu espero que vocês nos avisem sempre que algo acontecer durante o jogo, porque a nossa live, como tradicionalmente vocês sabem, é das 21 às 22 horas. Temperatura, o dia foi lindo, lindo de outono, que de verão, nem primaveril, foi um dia lindo de outono. Agora à noite já está mais frio, 19 graus neste momento aqui nos estúdios, mas a sensação térmica é de bem menos. Mas, faça chuva ou faça sol, aqui no nosso programa, a temperatura pouco importa. Aqui é o calor humano. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, compartilhar, comentar a nossa live. Claro que nós estamos sempre pelo canal do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esse estúdio, lindo como sempre, é só do preâmbulo. Lá na nossa live, o estúdio 1, aquele em que eu estarei interagindo com vocês. O estúdio 2, aquele em que teremos a nossa sinopse. Hoje temos um aniversariante do nosso conhecimento, claro, é a Glorinha Svein. Ela reside lá na cidade de Montenegro. Parabéns, Glorinha. Embora que não seja a nossa espectadora assídua, mas nós a cumprimentamos lá nas redes sociais e agora estamos divulgando a vocês. Quanto às notícias, essas são muitas. A política hoje muito agitada. Principalmente com aquela notícia que nós tivemos, que o TSE cassou o deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol. É a notícia do dia. A alegação e outra, a votação junto ao TSE, foi unânime pela sua cassação e de efeito imediato, o que não é muito comum na nossa política. E ele diz que tem perseguição nessa decisão. Está em polvorosa Brasília no dia de hoje. Inclusive o senador Sérgio Moro lamentou a cassação do mandato do deputado federal. E ele diz assim: estou estarrecido. Uma queda da inflação deve se tornar mais lenta, apesar de ação do Banco Central. Quem disse isso foi o seu presidente. Alvo de processo de impeachment, o presidente do Equador tomou a medida que ele achou conveniente. Dissolveu o parlamento do país e convoca novas eleições. E por decreto, ele vai governar por mais 6 meses. Também boa notícia que a Petrobras reduziu o preço do diesel e da gasolina ao menor valor desde 2021. E também o preço do gás reduziu, segundo informações, a menos de R$100. A Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande do Sul aprovou o reajuste dos salários dos juízes e desembargadores, 18%. Servidores públicos do Executivo, 0%. E além daquela polêmica do IP Saúde, em que o governador Eduardo Leite mostrou uma outra proposta, mas mudou muito pouco da primeira. O resultado final é que os
funcionários públicos estaduais, além de receberem zero reajuste, ainda terão seus salários reduzidos diante da proposta para cobrir o rombo do IP Saúde, quando que mais de 300 milhões os cofres do Estado da Fazenda devem ao IP Saúde. Mas o governador Eduardo Leite, como é muito bom em política, ele acha por bem retirar dos funcionários públicos esses valores para cobrir o rombo do IP Saúde. As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,8% em março. É pouca coisa, mas já representa uma melhora na nossa economia. O presidente Lula diz: o Brasil está voltando a sorrir após a nova política de preços dos combustíveis. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele compara o assédio eleitoral no ambiente de trabalho ao crime organizado. Uma agência da ONU, ela diz que temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. É um alerta que eles deram. Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul propõe a criação do Fundo Soberano para o Rio Grande do Sul. Na área da saúde, Porto Alegre, a capital gaúcha, tem 1.675 casos confirmados de dengue neste ano de 2023. Agora, quanto à gripe, Porto Alegre também já ampliou a vacinação para pessoas com 30 anos ou mais. Está quase atingindo a totalidade da população. O Supremo Tribunal Federal também extinguiu a pena do ex-deputado, o Paulo Maluf. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele prevê a aprovação da nova regra fiscal com ampla vantagem. Esse é aquele arcabouço fiscal. A Câmara de Deputados lá de Caxias do Sul também arquivou denúncias contra o vereador Sandro Fantiel. Foi transmitido ao vivo e ele foi arquivada a denúncia contra ele. A Câmara também dá aval à proposta que anistia partidos por prestação de contas irregulares e o cumprimento de cotas para mulheres e negros. O presidente Bolsonaro, ouvido na Polícia Federal, ele diz que não mandou inserir dados falsos sobre a vacina. Uma nova proposta do governador gaúcho para a reforma do IP Saúde inclui limite de desconto aos servidores e uma menor contribuição por dependente. Mas não se iludam, essa diferença é irrisória. Quem acompanhou esse novo projeto diz que ele mudou muito pouco as bases do primeiro. O problema é que ele quer que os funcionários cubram o rombo do IP. Aquela dívida que o Estado ou a Secretaria da Fazenda tem com o IP Saúde não cogitou. Essa é a governança do governador Eduardo Leite. Vamos matar a indústria brasileira se não exportarmos mais. Quem afirmou isso foi o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O governador prepara um anúncio nos cortes de impostos sobre automóveis para o retorno a carros populares. Mas não se iludam, todo esse subsídio que é dado pelo governo federal para que tenha carro particular não vai atingir aquela pessoa que não tem condições de ter um carro, mesmo que seja popular. Então, é o nosso dinheiro, é a contribuição, é o contribuinte que está cobrindo esse subsídio. E quem está sendo apoiado é a indústria automobilística. Outros setores da sociedade não têm essas benesses. Então, não se iludam
com essa falácia de que o governo vai fazer o carro particular. Não é o caso de todos poderem ter carros. Aquela pessoa que não tinha condições vai continuar sem ter. É uma ilusão. O presidente Lula também largou uma pérola. Ele disse que a lei de acesso à informação foi estuprada disse o Lula, durante um anúncio de medidas de transparência. Também uma boa notícia, que o governo federal garante um desconto de 25% em financiamento de crédito rural para agricultores prejudicados pela estiagem nos nossos municípios gaúchos. A Santa Casa de Porto Alegre recebe 1,95 milhões para a compra de novos equipamentos. Também o Porto de Rio Grande cresce 6% e com isso ele impulsiona o aumento na movimentação dos demais portos gaúchos. O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul derrubou a liminar que impedia a assinatura do contrato de venda da Corsã. Um pastor do PL é quem ficará com a vaga do Deltan. Quem decidiu foi o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Esse pastor ficará com a vaga na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados também instala uma CPI para apurar situação do MST. O Juventude também rescindiu um contrato com o atleta investigado no esquema de manipulação de jogos. Quanto às mudanças no IP Saúde, que os servidores não concordam, representantes da Brigada Militar e bombeiros prevêem uma saída em massa do IP Saúde, que eu também vou me informar, e a possibilidade de que eu também me retire do IP Saúde. Segundo o governador, ele disse que o IP Saúde iria concorrer com os planos de previdência privada, o que não tem cabimento. Recebe uma arrecadação imensa e basta que não coloque os descontos do IP Saúde no Caixa Único do governo estadual. Mas eles vão estudar e talvez haja uma debandada total do IP Saúde. Também nós tivemos um incêndio num prédio residencial na Zona Sul de Porto Alegre no dia de hoje. A gestão do prédio do Mercado Público de Porto Alegre deve ser privatizada ainda este ano. Chuvas intensas lá na Itália já deixaram 8 mortos e milhares de milhares de desabrigados. Inclusive, o prêmio de Fórmula 1 que haveria no próximo fim de semana já foi suspenso em razão dessas catástrofes que estão acontecendo lá na Itália. Um alpinista nepalês bateu um recorde ao escalar o Everest pela 27ª vez. Bola inteligente será testada no Mundial Sub-20 de rugby. O Inter também apresenta um novo uniforme reserva. A Petrobras irá absorver oscilações sem repassar preços imediatamente ao consumidor. Quem diz isso é o Prats. O Supremo elege o ministro Nunes Marques como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A Câmara instala a CPI para investigar fraudes em apostas esportivas. Também a Câmara dos Deputados instala a CPI
para apurar atuações do MST. Em Porto Alegre, um projeto também institui programas de demissão voluntária para servidores do DMLU. Também o PT é acusado de repassar 38 mil reais ao presidente Lula do fundo eleitoral, o que é indevido, antes dele, quando ele estava concorrendo à presidência da República. É dinheiro público, é a acusação que tem o Partido dos Trabalhadores. A Receita Federal, finalmente, 8 meses após, declarou que as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro da Arábia Saudita são isentas de impostos. Demoraram muito para uma decisão dessas. Continua acirrada a guerra Rússia e Ucrânia, mas o presidente Lula já disse que no final de semana, numa reunião do G7, já vai se opor a qualquer medida dura contra a Rússia. E, para exemplo dos senhores, todos os países de esquerda estão a favor da Rússia. A Rússia, que é invasora de um país livre, que era a Ucrânia. É a decisão de todos os países. E o presidente Lula já disse qual é a sua decisão, que será lá no G7. O Supremo Tribunal Federal, que é contra a lei do armamento, que na gestão do presidente Bolsonaro, está abrindo licitação de R$1 milhão para a segurança pessoal privada e armada. Esse é o detalhe. Mas vamos lá, a nossa live nos Estúdio 1, Estúdio 2, falar com os nossos amigos. Essas foram só as notícias do nosso preâmbulo. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos? Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estamos nós. É Estúdio 2 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Até está me causando uma preocupação. Pouca gente está interagindo conosco. Até agora só
o meu irmão Coronel Severo, lá da Zona Sul, em bairro Guarujá e Porto Alegre, né? Essa noite que agora esfriou e o pessoal parece que já está se retraindo. Eu já até fiquei meio surpreso depois de uma live que fizemos ontem aqui com o Sargento Portela, do encontro lá do 11º BPM, com imensas pessoas, quase não tínhamos tempo de responder para essas pessoas. E agora hoje a nossa live, mas não tem problema, a nossa sinopse está bem farta, cheia de informações. O que nós temos a dizer é que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, iniciou a partir de hoje e que decidiu que os presos com problemas psiquiátricos irão passar a cumprir medidas em prisão domiciliar e sob tratamento médico. Isso quer dizer que abriram-se as portas. A Adélio Bispo vai poder ir para o seu domicílio para ser tratado. Talvez uma decisão para soltar uma única pessoa se torne um problema. Tem pessoas que têm aquela vontade de matar, problemas psiquiátricos. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu que vai liberar essas pessoas, o que é muito preocupante. O jogo do Grêmio, vocês me digam como é que está aí, que até quando iniciou o programa que eu estava acompanhando, estava 1-1. Digam alguma coisa, porque esse é o legal do nosso programa, embora que a quantidade de pessoas seja muito pequena, mas dou uma passadinha no estúdio até para responder para o meu irmão, o Coronel Severo. Aqui estamos nós, agora sim, estúdio 1, cada vez um melhor que o outro, assim é o nosso programa, eficiente, lindo, boa qualidade de som, boa qualidade da imagem, porque a imagem do apresentador é muito difícil que se mude, não tem como melhorar, e depois não temos Photoshop aqui na nossa emissora, é desse jeito. Então, meu irmão Coronel Severo, colorado, doente, está aguardando o jogo do Inter, e estava secando o Grêmio com certeza, e ele diz assim: boa noite, um bom programa. Estou aqui escutando Pauta Livre e esperando o jogo do Inter. Este programa é um sucesso garantido. Muito obrigado. E eu já me causou uma preocupação porque os nossos amigos quase não interagiram conosco na noite de hoje, mas não tem problema. Amanhã nós teremos uma live, não esqueçam, hein? Temos uma live no programa Giro da Várzea, às 21 horas, que nós teremos 2 representantes da Liga Independente da Vila Elza e arredores. Eles vão vir aqui, o presidente, o Juscelino, e também o secretário, o Luiz Carlos Dutra, que vão falar sobre uma inovação, a categoria do Master 65, que vai ser disputada por aquela liga. Uma tossidinha primeira, meu copinho aqui, decente, outras emissoras têm um copo personalizado, mas nós não temos patrocinadores. Então é a nossa garrafinha de água, e a água mesmo, embora que esteja escondida aí, né? Mas o líquido é água. E a minha tosse, levantei o timbre de voz sem necessidade e já irritou as minhas cordas vocais. Não é a garganta em si, são as cordas vocais. Temos que ser moderados nisso aí. O meu irmão, ele continua dizendo assim: acredito que os telespectadores estão assistindo ao jogo. E é sempre o nosso programa está na palma da mão. Até irritada a minha garganta. Até preocupante. Talvez seja o estado nervoso, porque os nossos amigos não estão aí, mas não há motivo nenhum. Então isso aí é claro, com certeza. Eles estão assistindo o jogo, os gremistas torcendo e os colorados secando. Até o nosso casal 20, a Janei e o Henrique Silva, os dois da Zona Norte de Porto Alegre, devem estar preocupados, empate, embora que não tenha gol qualificado. Se o Grêmio, nas condições que estava jogando, que não estava mostrando bom futebol, levar um empate lá para Minas no jogo de volta, porque é Copa do Brasil, eu acho que até um bom resultado. Agora, uma derrota seria muito ruim. Se houver uma mudança de placar, mantenham contato conosco. Os manequinhas, esse sim, ali de Cachoeirinha, diz assim: boa noite,
semana cheia de programação. E eles assistiram. Eu fiz um pedido até para os nossos espectadores do programa Pauta Livre. E os manequinhas foram uns que atenderam o nosso pedido e assistiram o nosso programa, embora tenha sido com outra configuração, que era o pessoal dos veteranos do 11º BPM, o tenente Sargento Portela esteve aqui conosco. Mas ele assistiu e deu aquele pitaco e nós respondemos. Ficamos muito contentes. Obrigado, manequinhas, por ter assistido o nosso programa. E amanhã temos live também do Giro da Várzea, hein? E um deles já entrou conosco aí. É o Luiz Carlos, que é o secretário lá da Lívia de Viamão. E ele diz assim: boa noite. Entrou pela primeira vez na nossa live e nós ficamos contentes. E dizendo sempre bem informado. É isso aí. Hoje o programa A Pauta é livre. Nós trazemos a informação no nosso preâmbulo e depois complementamos na nossa sinopse, mas assim é a configuração do nosso programa. Amanhã sim, programa de esporte. Falando em esporte, o nosso expert na área do futebol é o Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, do Expresso da Várzea. E ele diz assim: boa noite, Severo. Rodada dupla na Copa do Brasil, da dupla Grenal. E ele diz assim: vou comentar o jogo Inter, que vai começar agora. O Grêmio empatou em 1-1 com o Cruzeiro. Muito obrigado por nos dar essa informação aí, Alexandre Marques. Nós havíamos pedido, e até quando nós começamos o programa, ainda não havia terminado o jogo. E como as nossas notícias são sempre latentes do momento, eu havia acompanhado até o final. Embora que o nosso top principal e o incentivo realmente é o futebol amador e o varziano. Mas nós temos o nosso time do coração, sempre, cada um tem. Embora que diga que é torcedor do Brasil, de Pelotas, do Caxias, do Juventude, mas sempre tem no seu coração Grêmio ou Inter. Assim, nós estamos falando para a rede internacional de computadores. Mas dessa forma, falando de uma maneira local, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a pessoa sempre é ou colorado ou gremista. Embora que tenha o seu time de número 1, que seria times do interior, né, que também estão disputando e merecem o reconhecimento e tendo um torcedor. Também nós não podemos ser tão egoístas. Então aí o Luiz Carlos, e boa noite, Luiz Carlos. Então retorno aqui ao Estúdio 2 da nossa emissora. Hoje sim, o Estúdio 2. Agora estamos aqui para dar umas informações a vocês. Hoje também está fazendo 43 anos uma associação, a Amoval, Associação da Morada do Vale 1 em Gravataí. E a presidente é a Sandra Maria. Ela está exercendo esta função. Então é a Associação da Morada do Vale 1, 43 anos. Parabéns a esta associação que fica aqui próximo aos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Também hoje é aniversariante, que nós temos conhecimento. Se vocês tiverem conhecimento de algum parente, mantenham contato. A hora é aqui, é cumprimentar o nosso programa. A pauta é livre. Vocês tragam algum assunto e nós estamos aqui para esclarecer. A Glorinha Svein, ela é nossa amiga, embora que não seja nossa espectadora do programa, é pessoas que não têm conhecimento pleno para manipular e participar do chat, mas é tão fácil. Mas explicar às pessoas é difícil. Ela reside lá em Montenegro. E, então, Glorinha Svein, nossa amiga, um feliz aniversário. Vamos então à nossa sinopse. Eu espero que daqui um pouco o nosso pessoal entre aí, o Alberi Cardoso, lá de Mariluz, gremista ferrenho, deve estar. Eu acredito que o empate não tenha sido um mau resultado ao Grêmio. Vamos esperar que o Inter é o meu time do coração, inevitavelmente estarei torcendo por ele. E vocês, se tiverem, durante esse intervalo, que deve ter começado agora, algo que haja de mudanças no score do Inter e América, até o pessoal brincou ali, disse assim: o América não ganha de ninguém. Será que vai ganhar hoje? Esperamos que não. E eu estou dizendo isso como colorado, não, né? E os gremistas
Então, embora esse empate do Grêmio, eles devem estar torcendo por uma derrota do Inter. Não diga que não, que a secação é legal. E outra, a flauta também é necessária. Porque o que adiantaria a gente ser vitorioso se não tiver um derrotado? Então desde que uma maneira cordial, social, não ofensiva, assim é. Nós somos amigos. É o programa, é a conversa entre amigos, é o Pauta Livre. O pessoal deu uma cutucada e saiu do ar. Mas a nossa sinopse tem condições de cobrir tudo isso aí. Então, já que a contabilidade, o Almeida Contabilidade, que nós indicamos, está terminando o prazo para a declaração do imposto de renda. Então nós indicamos, embora que o nosso amigo o Almeida, ele está se recuperando da dengue e tem que ter muito cuidado, por isso que ele não deve ter interagido ainda conosco. Mas aí está a recomendação, o prazo do imposto de renda, inclusive temos notícia aí que 40% dos contribuintes ainda não fizeram a sua declaração de renda, e isto que ela está próxima a terminar. Aí está a nossa indicação, Almeida Contabilidade. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta, é assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones, o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 81 77. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo, está expirando o prazo para a declaração de imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. Aqui estamos retornando. Estamos retornando ao Estúdio 2 da nossa emissora para dar início à nossa sinopse. Mas sempre que houver qualquer mudança, mantenha um contato conosco e nós estaremos atentos para interagir com vocês. Por exemplo, foi cassado a notícia do dia hoje, de uma decisão de cumprimento imediato. O deputado federal Deltan Dallagnol, ele foi cassado pelo TSE e a decisão seria imediatamente. Os votos vão para o partido. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele foi o deputado federal mais votado pelo estado do Paraná. Já declarou o seu substituto, é um pastor lá do Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele diz não saber se tem pena ou horror do senador Sérgio Moro. Isto são palavreados de um ministro do nosso Supremo. Veja o ministro de outros Supremos se eles se
se reportam desta forma à imprensa. Mas o ministro tem que dizer alguma coisa, porque só aparece na pauta o ministro Alexandre de Moraes. Então o ministro Gilmar Mendes tem que dizer alguma coisa. Mas ele disse também uma outra frase de efeito, que até eu tinha anotado aqui. O Supremo Tribunal realmente atrapalhou algumas medidas do presidente Bolsonaro, mas atrapalhou para melhor, a bem do povo. Outra frase de efeito do ministro Gilmar Mendes. Então tá aí, ó. Quem se manifesta, a presidente do Supremo não tem manifesto em situação nenhuma. E quem está dando as cartas no Supremo e também no TSE, com certeza, Alexandre de Moraes. Também uma queixa dos oficiais superiores do Exército, assim, no nosso Exército, generais apontam uma deslealdade e condenam a campanha de difamação movida contra integrantes do alto comando. O alto comando que eles dizem são os generais. Mas atos que aconteceram lá no 8 de janeiro, tipo mandar as pessoas entrarem nos ônibus que seriam levados para um lugar, isso aí relembra alguma coisa de uma história triste da nossa eternidade, né? Vocês sabem a comparação que nós estamos fazendo, porque tem palavras que poderão cercear o nosso direito e até bloquear a nossa plataforma no YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, mas vocês sabem e notaram a comparação que estamos fazendo. E com isso os generais dizendo que eles estão sendo execrados, não. Eles fizeram por onde? Toda aquela confiança que o povo tinha no Exército foi desfeita após aqueles atos do 8 de janeiro. Para melhorar a sua imagem, vai custar muito. Basta ver que o desfile que houveram agora recentemente, com todo um aparato, mas não haviam pessoas ali para assistir ao desfile do nosso Exército. A Receita Federal finalmente se manifestou, muito tempo depois de muitos debates. Eles disseram que as joias sauditas dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro são isentas de cobrança de imposto. Também na Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu a 60 perguntas, respondeu a todas, e negou participação no esquema de fraude, como ele é acusado no cartão de vacinação. Ele diz que se houveram fraudes, ele não participou delas. O Supremo Tribunal Federal também extinguiu a pena ao ex-deputado Paulo Maluf. Há muito tempo que não se via. Ele estava cumprindo prisão domiciliar e o estado de saúde dele está muito ruim. Talvez seja por essa razão que o Supremo extinguiu a pena a ele. Também brasileiros que têm investimento no exterior, agora sim. A gestão do presidente Lula decretou que eles vão pagar mais imposto que o normal até o dia de hoje para quem investe lá no exterior. A Petrobras finalmente reduziu o preço do diesel, da gasolina e o menor preço desde 2021. Também reduziu o preço do gás de cozinha. Mas não se esqueçam, porque não concorrendo com o mercado internacional, nós poderíamos ser desabastecidos se vendermos a gasolina muito mais barata que outros países. Poderiam esses países adquirir esse estoque de combustível. Esse é o risco de não seguir a tabela do preço internacional. Mas a nova metodologia da Petrobras é essa. Espero que surta efeito. Claro que num primeiro momento nós estamos sendo beneficiados. Todos nós
tendo seu veículo ou não, porque o transporte rodoviário das nossas mercadorias dependem do abastecimento e é via combustível. Então beneficia a todos nós. Tem gente assim, tanto faz para mim o reajuste ou não do combustível, mas não esqueçam que a nossa economia, ela anda sobre rodas e com o combustível. Então interessa a todos nós. E essa baixa é bem-vinda, com certeza. O governo também prepara o anúncio de cortes nos impostos sobre automóveis para o retorno dos carros populares. Outra coisa que eu já havia comentado anteriormente, que isso aí quer dizer o quê? Ele vai subsidiar as empresas automobilísticas. E isto é com dinheiro público, a redução do imposto. Isso causa prejuízo àquela pessoa que não tem carro, ou não tem condições de ter carro, mesmo que ele reduza o valor do carro popular, subsidiando. Então ele vai ajudar uma parte da sociedade, do comércio, que é o comércio automobilístico. Mas os outros, aquele que não tem condições, realmente não vai poder comprar carro, por menor que seja o preço. As pessoas não têm condições mesmo, porque a crise está muito alta e tem pessoas que estão sobrevivendo com o pouco que ganham e mal dá para comer. A diretoria do Banco Central só terá a maioria indicada pelo Lula lá em 2025. Por enquanto, ainda não tem a maioria da gestão do Lula, só em 2025. O imposto de renda também, que eu havia comentado anteriormente, há menos de 15 dias para finalizar a declaração de imposto de renda de 2023, 40% dos contribuintes ainda não fizeram entrega da sua declaração de renda. O Supremo Tribunal Federal afirmou que os estados não podem legislar sobre vendas de armas. Quer dizer, se um estado decidir qualquer coisa, não pode legislar. Fica tão somente por conta do que o Supremo Tribunal Federal legisla. E aí o que acontece? A lei da compra e aquisição de armas, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que beneficiou em muita população, continua sendo cerceada por ordem do presidente Lula e decisão corroborada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também já disse que vai se opor lá na reunião do G7 no Japão, onde ele irá nesse final de semana. E ele vai se opor às tentativas de endurecer o tom contra a Rússia. Isso quer dizer o quê? Ele apoia a Rússia nesse conflito, embora que ele queira dizer que não. Aqui em Porto Alegre, agora preocupante a nossa sociedade aqui do Rio Grande do Sul, em especial da Grande Porto Alegre. Mais de 500 presos da cadeia pública, o antigo presídio central, estão sendo transferidos para outras prisões. Por exemplo, Charqueadas, a Pecan, em Canoas. Na continuidade, porque haverá a conclusão das obras previstas para até 1º de janeiro de 2024. E também a brigada está se retirando aos poucos, já reduziu o seu efetivo e ficará tudo por conta da SUSEP, ou que agora são policiais penais. Um novo concurso já está sendo feito para aumentar o efetivo dos policiais penais, e com isso a brigada vai se retirar paulatinamente dos presídios. Mas essas obras, milhões foram empregados pelo governo do estado e para concluir a cadeia pública, ou antigo presídio central. E nesse transporte de mais de 500 presos, é um aparato imenso, um consumo imenso em todo sentido, porque a segurança tem que ser feita. Imagine só a quantidade. Mobilizar 500 presos não é pouca coisa, e ainda mais para outro município, como é o caso, que eles foram transferidos para presídios fora de Porto Alegre.
160 cotistas da URGS foram desligados por não apresentarem cotistas, né? Por não apresentarem os documentos necessários. Essas pessoas são beneficiadas por cotas raciais e econômicas. Deixaram de prestar conta, por exemplo, da econômica, estar demonstrando em documentos a sua condição econômica, se continua igual, ou a situação de cotista de racista. Esses estudantes relaxaram e com isso agora 160 foram desligados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Preparem-se, os manicômios judiciais foram abertos e eles, sendo criminosos ou não, vão cumprir prisão domiciliar. E com isso, aquele que atentou quando candidato Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, vai para casa. É decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Também aqui, deputados do nosso Rio Grande do Sul, eles aprovaram projetos de aumento de 18% para cúpulas do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. Funcionários públicos, vocês do Executivo, reajuste zero, além de uma redução no salário, em razão dos aumentos de descontos do IP Saúde. Por isso que existe uma campanha para que tenha uma debandada em massa de sócios do IP Saúde. Tudo graças à gestão muito boa do governador e reeleito Eduardo Leite. Claro que ele não foi reeleito por funcionários públicos e muito menos seus familiares. Aqueles que são esclarecidos em política, com certeza. Com a desvalorização do peso, o peso argentino, que é a moeda argentina, tornou a Argentina um paraíso das compras. Aquelas pessoas que têm mais valores ou têm condições, ir à Argentina está valendo a pena, porque a inflação lá é galopante, o peso em relação ao nosso real está muito desvalorizado. Então você que tem condições e gostaria de fazer compras, a Argentina está à sua disposição. O Partido dos Trabalhadores também está sendo acusado de repassar em média 38 mil do fundo eleitoral para custear o aluguel do presidente Lula quando candidato, o que isso é indevido. O fundo eleitoral é dinheiro público e não tem essa finalidade. Então, foi um uso irregular. Essa aí é uma acusação contra o PT. O presidente do Banco Central diz que a queda da inflação deve ser mais lenta, apesar das ações praticadas por aquele banco, que é o Banco Central. Segundo o presidente Lula, o Brasil está voltando a sorrir. Então, sorria, você é brasileiro. Após a nova política de preços dos combustíveis. Então, por orientação do presidente da República, sorria, você está contente. O ministro Alexandre de Moraes finalmente liberou os ônibus que haviam sido apreendidos lá nos atos de janeiro. Muitos ônibus foram apreendidos, mas diz que tem uns ritos a seguir, exigências 1000, mas diz ele que era necessário que tivessem apreendido os ônibus para saber a lista de passageiros, vários requisitos. E agora, para retirar esses ônibus, embora que ele tenha autorizado, também tem que preencher muitos requisitos e exigências 1000. Mas está aí, Alexandre de Moraes liberou os ônibus. Proprietários, procurem, cumpram várias regras e normas que estão sendo exigidas, mas poderão receber novamente
os seus ônibus aí por iniciativa do ministro do Supremo Tribunal. Segundo anunciou a ONU, as temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. É a questão da camada de ozônio, a poluição. Então as temperaturas estão cada vez mais extremas. As baixas estão cada vez mais baixas. Segundo a previsão, seria tipo 2 graus além do normal. E as acima, basta dizer que várias pessoas morreram de calor intenso na Índia. No verão foi noticiado aí. Então, estão muito mais extremas as temperaturas. Aqui em Porto Alegre também já foi ampliada a vacinação contra a gripe para as pessoas de 30 anos ou mais. Logo está chegando a situação em que todas as pessoas serão vacinadas já logo contra a gripe, porque a gripe tem a gripe influenza, que está causando um transtorno no organismo das pessoas, H1N1 também está voltando. Então, a preocupação, e muitas pessoas se encontram gripadas. Se forem vacinadas, eu já me vacinei, se forem vacinadas ou tiverem condições, aproveitem e vão o quanto antes. Também Porto Alegre tem 1.675 casos confirmados de dengue neste ano. O nosso amigo que nós indicamos aí, Almeida Contabilidade, é um dos nossos que está em convalescência de dengue. Não participou do nosso programa hoje. Tomara que ele tenha melhorado, mas não manteve contato conosco também. A Câmara a proposta de anistia, a Câmara Federal, né, avalia a proposta de anistia e dá o aval também, aprova, dos partidos por prestação de conta irregular e descumprimento de cotas para mulheres e negros. Antes do término do nosso programa, eu vou indicar também na área da saúde, que é o Centro Odontológico Canoas. É a nossa indicação, quase ao término do programa. Está aí a nossa indicação, nós já fizemos a Almeida Contabilidade na área da contabilidade, e agora na área da saúde bucal, Centro Odontológico Canoas. Aí está a indicação para vocês. Alô, amigos, agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37857484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade,
de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Aqui estamos nós novamente, quase ao término do programa. Então vocês se aligerem aí que estamos terminando, 21 horas e 57 minutos, quando está rolando o jogo do Grêmio. O Grêmio já empatou com o Cruzeiro, mas está jogando também em Minas agora, contra os mineiros, né? A dupla Grenal está jogando com a América Mineira. Também lembrando que 4 crianças são achadas vivas 16 dias após um avião cair lá na Amazônia. Essa aí é a informação que nós tínhamos quase ao término do programa. Também nós temos a palavra, para terminar a nossa live, que o Supremo Tribunal Federal mantém o decreto o Supremo Tribunal mantém o decreto anti-armas. É uma notícia. Mas também abriu a licitação de R$1 milhão para contratar segurança pessoal, privada e armada. E eles são contra o uso de arma. Isso aí é o que acontece. Às vezes as pessoas façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, com isso, nós estamos terminando o nosso programa Pauta Livre e lembrando que amanhã nós teremos aqui, no dia 18, a nossa live, aí com o programa O Giro da Várzea. Eu espero que vocês também, espectadores do nosso programa Pauta Livre, estejam conosco. São lá da Líbia de Viamão, também para fazer o anúncio da nova categoria, Master 65. O campeonato que vai iniciar ainda este mês. Será o presidente, o Juscelino, e também o secretário da Liga, o Luiz Carlos Dutra. Com isso nós vamos nos despedindo, é o Pauta Livre que se despede. Nós temos início, meio e fim. Nós já tivemos um início, um meio muito legal. O nosso público hoje foi pequeno, mas em razão, é reconhecido, dos jogos do Grêmio e do Inter. Mas assim é o nosso programa. Mas fica na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, e vocês podem tecer comentário a qualquer momento, dar aquele like de positivo. Assim que se despede o programa Pauta Livre no dia de hoje. Amanhã nós teremos o Giro da Várzea, mas o outro programa ainda da semana do Pauta Livre, este sim, será lá no dia 19, quando é o nosso encontro, 21 horas. O nosso boa noite, fiquem com Deus e continuem torcendo, cada um pelo seu time. Então o Pauta Livre que se despede, esperando vocês amanhã na live do Giro da Várzea, e sexta-feira a nova edição do Pauta Livre. Boa noite, fiquem com Deus.